Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste nosso canal, você que nos acompanha e você que tem tido paciência de nos assistir, tá bom? Eu ainda estou em fase inicial, estou em teste, estou nesse mais novo canal, que é um canal direcionado mais ao público evangélico, mas aqueles também que apreciam a palavra de Deus, podem nos assistir pessoas evangélicas de todas as igrejas, porque é um canal no YouTube, é um canal aberto, pode ser pessoas não crentes, também tem toda a liberdade de nos assistir. Lembrando que esse canal é um canal voltado à palavra de Deus, à orientação bíblica, aconselhamento e outras coisas mais que faz com que você se aproxime muito mais de Deus, certo? Eu sou presbítero, sou membro da igreja Assembleia de Deus por mais de 30 anos, acho que há 31 anos que eu sou. Eu me batizei na igreja Assembleia de Deus em 1988, então estamos em 2019, então estou com 31 anos de Assembleia de Deus. Nessa mesma Assembleia de Deus fui consagrado a auxiliar de trabalho, fui consagrado a diácono, consagrado a presbítero e sirvo a Deus aqui na congregação da Assembleia de Deus em Gironda, que é um distrito industrial, né? E vim para cá a trabalho, eu recebi uma proposta de trabalho, eu vim aqui para trabalhar. A princípio meu pastor presidente não queria que eu ficasse aqui, porque ele precisava de mim lá na sede, e por uma razão do dono da empresa, eu vim para cá, mudei para cá, aqui fui consagrado a presbítero, aqui fui colocado como terceiro dirigente da congregação e aqui também fui colocado, né, como primeiro dirigente dessa congregação da Assembleia de Deus aqui, cujo pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. O pastor anterior era o pastor Fernando Rocha de Souza, tá certo? Pastor Haroldo Pascoal foi o meu diretor de mocidade e hoje ele é o meu pastor, certo? Hoje eu já fui jovem, né, na minha adolescência, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos aqui trabalhando, ajudando pessoas, contribuindo para o bem-estar da pessoa ainda mais, orientando pessoas para se encontrar com Deus quando tudo isso aqui terminar, tá certo? Mas eu quero deixar uma palavra hoje para vocês, uma palavra rápida, porque já é de manhã, as sirenes já tocaram e eu preciso cumprir a minha tarefa, né? A minha esposa sempre diz assim para mim: mas você é dono do seu próprio negócio, você pode sair a hora que você quiser. Eu falei, mas ainda não está no tempo disso, certo? Eu quero muito ter mais tempo para fazer alguma coisa para Deus, porque eu ainda não fiz nada para Deus. Mas eu estou preocupado com muita coisa por esses dias, porém eu não tenho tido tempo de deixar aqui uma mensagem com mais frequência. Mas quero deixar aqui uma palavra que está martelando na minha cabeça. Estou preocupado com a fraqueza espiritual, com o desânimo de muitos crentes e me senti tocado há dias para falar uma palavra. E eu quero aqui deixar de maneira rápida, mas clara, tá? Clara. Uma outra hora nós vamos explicar também que na própria palavra de Deus, assim como tem na imprensa, assim como tem nos meios de comunicação, na sociedade em geral, nas escolas, na faculdade, nas grandes corporações, existe manipulação de informação. A palavra de Deus também está sendo manipulada de muitos aventureiros, espertos, que induzem as pessoas com palavras persuasivas. Em breve estarei gravando um vídeo sobre isso, falando de maneira mais clara e detalhada. Porque geralmente quando eu gravo vídeo, é muito raro eu fazer um esboço. Muito difícil. Eu penso, chegou um assunto e eu vou falar e não faço o esboço, mas eu preciso fazer o esboço para poder ter uma sequência ordenada daquilo que eu preciso falar. Tá certo?
Vamos à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, aos irmãos de Corinto, tá certo? Lá no Oriente Médio, na Ásia, né? Não sei se é regiões da Grécia e tal, por ali, tá bom? Porque esses dados históricos não está em questão aqui agora, tá certo? Mas a questão que está escrita em Coríntios, capítulo 11, segundo Coríntios, segunda epístola ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 3, tá certo? O que diz? Olha a preocupação do apóstolo. Ele tinha enviado a primeira carta, já na segunda carta os problemas persistiam, e ele envia a segunda carta, e quando chega já quase no final da última carta, né, o povo, né, a demonstração da carta, a estrutura da carta no seu final, ela nos traz uma mensagem de que o povo ainda estava indiferente à palavra de Deus, certo? O que o apóstolo Paulo diz aqui, o que a palavra de Deus diz aqui pela boca do apóstolo, no capítulo 11 de 2 Coríntios e no versículo 3, o que diz? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo já tinha enviado a primeira carta falando ou orientando os crentes sobre inúmeros problemas que a igreja estava passando, né? Inúmeros problemas que a igreja estava passando e que alguns irmãos enviaram a Paulo um comunicado dizendo sobre os problemas da igreja. E Paulo agora, ele envia essa carta, a primeira carta, para poder orientar os crentes. Mas não, os crentes continuavam indiferentes. E ainda na segunda carta, pelo corpo, pela estrutura do que se diz, os crentes ainda estavam indiferentes. O que eu quero dizer com isso? Paulo estava preocupado que assim como Eva foi enganada, Adão também caiu no engano do inimigo, Satanás, o nosso inimigo invisível, inimigo da minha alma e da sua alma. Eva foi enganada, ela comeu do fruto que não podia comer e passou para Adão. E Adão sabia, e Adão também comeu. Consequentemente, os dois foram sentenciados porque desobedeceram uma ordem divina. Mas quem induziu tanto Adão, ou tanto Eva e Adão, a quebrarem uma ordenança divina? Quem que induziu? O diabo. O diabo já estava sentenciado já ao inferno. O inferno foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo. Mas aquele que tiver morte eterna ou não tiver o direito de salvação, esse vai fazer companhia para o diabo no inferno. Então o diabo, sabendo disso, ele agora ataca a criatura de Deus. Eva na sua simplicidade, mas com curiosidade. Certo? O mal de muitos seres humanos, a qual me incluo, é essa curiosidade em querer se meter em coisas que não é para se meter. Certo? A serpente, ela trouxe uma palavra convincente para Eva. Olha o que a serpente diz. Nada, porque se você comer do fruto, você vai ficar igual Deus. Olha só. O ser humano logo toma aquele choque. Poxa, se eu vou ter um nível de Deus, eu vou ver o que vai acontecer. Vou experimentar para ver. Tá certo? Aí, o que ele diz? Mas temos que, assim como a serpente que enganou Eva foi enganada com sua astúcia.
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Compreende? E é o que nós temos percebido nos dias atuais, um volume muito grande de cristãos, mas cristãos sem esperança, fracos, desanimados, um grande número de desobedientes e um grande número de desviados da presença de Deus. Quais são os fatores que fazem com que o crente seja induzido para este lado? Um deles, eu relacionei aqui, pode ter outros, talvez não vai dar para você ver que está muito claro, tá? Eu relacionei aqui e vou falar para você. Primeiro, a ausência de leitura bíblica. Quando a pessoa tem ausência de leitura bíblica, ou a ausência dos cultos de ensinamento bíblico doutrinário, esta pessoa é facilmente induzida pelo mal. Porque se Deus lá no início, o próprio Deus, orientou Eva e Eva foi enganada, quanto mais nós que somos orientados por obreiros, por pastores, por presbíteros e ministros que foram levantados por Deus para poder trazer uma orientação correta. Está entendendo? Eva e Adão, ou Adão e Eva, eles tiveram a honra de ter como instrutor o próprio Criador. Hoje, pela misericórdia de Deus, pela palavra de Deus, são levantados homens e mulheres para fazer esse serviço. Agora, se Eva foi enganada lá, se Adão foi enganado lá, tendo Deus como seu instrutor, imagine nós aqui. Então, nós temos um desafio muito grande nessa questão. A ausência de leitura bíblica. Certo? É um dos fatores. A maioria dos cristãos não tem hábito de ler a Bíblia Sagrada em suas casas. Ouve as mensagens na igreja, os estudos, reclamam do teor da mensagem, reclamam do teor do ensinamento, mas não tem hábito de chegar em casa e tirar um momento, pelo menos todas as manhãs, para ler pelo menos um trecho bíblico. Não tem curiosidade e não tem despertamento em si, vontade própria de buscar conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se encontra na sua palavra. Eis aí um dos fatores que faz com que muitos crentes ficam expostos ao engano de Satanás. A ausência de leitura bíblica, a ausência dos cultos de ensino, a ausência da escola bíblica dominical. Muitos crentes, membros de igreja, estão sendo induzidos pelo diabo pela ausência destas coisas. E outro também, não é só membro, há muitos ministros do Senhor, presbítero, diáconos, auxiliares de trabalho, evangelistas, pastores, que estão com a mente muito pobre espiritualmente, simplesmente por não dar crédito à palavra de Deus. Tá certo? E cuidado com isso. Um dos fatores que induz a pessoa ao engano, o servo de Deus ao engano, é a ausência de leitura bíblica. Segundo, relacionado aqui, a ausência de oração. Quase que 95% dos crentes não tem hábito de orar. Quando muitos deles estão com problemas, eles recorrem às pessoas que oram. Em parte, Deus demonstrando a sua generosidade, né, e a sua vontade de abençoar aquele crente, Deus vai e abençoa e dá a resposta. Só que o crente, ao invés de entender que Deus quer a sua melhora, ele prefere ficar naquele estado, mas quer receber o favor divino. Você já imaginou isso? Quantas pessoas que estão recebendo o favor divino agora que não poderão ser salvos? Porque simplesmente não andam conforme a palavra de Deus quer. Quer andar conforme o seu próprio entendimento. O que diz no capítulo 3 de 1 Timóteo? No capítulo 4?
que muitos, por causa disso, farão para si doutores, conforme a sua própria consciência, para poder passar a mão em cima do seu erro, fazer vista grossa. A ausência de oração. A oração é um elemento é um canal pelo qual o crente dialoga com Deus. É um canal pelo qual o crente conversa com Deus. É um canal pelo qual o crente se aproxima de Deus ao buscá-lo, com o coração sincero, com espírito quebrantado e com humildade. Vamos lá. Terceiro, a ausência de obediência. Crentes desobedientes, eles são presa fácil ao engano. Crentes que desobedecem os preceitos de Deus. Não concordam com a palavra de Deus, não concordam com a doutrina, se alegram com as orgias, estão mais preocupados com as tendências das modas e querem se vestir como um ator de televisão, como um jogador de futebol, querem se tatuar conforme um jogador de futebol, conforme um ator, estão mais ligados às tendências das modas e o que está em torno desse atual sistema, ao invés de obedecer a palavra de Deus. Ser crente é uma questão de atitude. Há muitos crentes que estão em cima do muro. Eles não sabem se adoram a Deus ou a Mamon. Se agradam a Deus ou a Mamon, que é o diabo. Está entendendo? Então essa ausência de obediência ou crentes desobedientes faz com que o mal entre na sua mente, o induz ao erro, coisas que desagradam ao Espírito Santo do Senhor e a santidade de Deus. Ele diz que não é pecado, ele diz que não tem problema, ele diz que não tem nada a ver, mas ele está sendo consumido, ele está sendo induzido, ele está sendo dilacerado por Satanás. Satanás faz um engano tão grande na vida das pessoas, quando a pessoa tem ausência de obediência, que a pessoa acha que Deus é culpado pelos males que vêm sobre a sua vida, mas foi ele mesmo que abriu a porta para o mal entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, porque é um desobediente. Outro sim, eu estou falando, para quem está chegando agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo está aqui nesse texto, que é um texto, nesse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 15, Paulo fala até dos falsos mestres. E muitos crentes, por não obedecer a palavra de Deus, os seus preceitos, os preceitos de Deus, a sua doutrina bíblica, de obediência, de boa fama, de boa fé, de ausência do pecado, da prostituição, do adultério, do engano, da lascívia, da vaidade, que permeia a vida de muitos crentes. Tem muitos crentes se metendo em coisas que não deviam se meter. Tem muitos crentes vendo coisas que não deviam se meter, por causa da desobediência. Para frente, outra, a ausência de comunhão. Quando a pessoa vai deixando, vamos na sequência aqui. Quando a pessoa vai deixando de lado o prazer pela leitura bíblica, a sede de ser um crente de oração, o compromisso de ser um crente obediente, automaticamente ele passa a ter ausência de comunhão. Isso não é Deus que faz, é o crente que muda de comportamento por causa dessas coisas. Quando ele não lê a Bíblia, ele ridiculariza a pregação verdadeira, ele ridiculariza o verdadeiro ensino, não ora mais porque alguns que são seus amigos aí na vida, diz que não tem necessidade disso. Quando precisar de oração, busca alguém para orar. A gente pode fazer o que quer. Automaticamente ele passa a ser um crente desobediente. E agora, quando essas coisas todas aqui, esses 3 itens primeiro acontecem, falta de leitura bíblica, falta de oração, falta de obediência,
Agora ele tem ausência de comunhão. Ele começa a se ausentar. Não participa dos trabalhos dos crentes. Não participa do evangelismo, não participa de um trabalho social da igreja, não participa junto com os irmãos, não procura os irmãos para conversar ou para participar junto, para rir junto, para glorificar a Deus, para chorar junto diante das lutas e provações. Não se preocupa e agora ele aumenta o seu ciclo de amizade lá fora, com pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para induzi-lo a desviar dos caminhos do Senhor. Quando essa pessoa resolve ou sente que isso está levando ele para o mal, quando ele abre o olho, ele já está com o pé dentro da cova. Isso não foi Deus que fez. A pessoa foi induzida. O que aconteceu com Adão e Eva? Eva achou que estava tranquilo, que ia dar certo. Foram expulsos do jardim do Éden. Receberam a sentença para viver aqui nesse mundo. E é o mesmo que acontece com muito. Não é Deus que faz. Muitas pessoas acham que Deus é amaldiçoa. Deus não mexe nada, porque Ele não tem pressa. Tem muita gente, lê a Bíblia que você vai entender. Deus não tem pressa em sentenciar ninguém. Quem se auto-sentencia é o próprio ser humano. Sabe? Para com essa conversa fiada aí que Deus vive amaldiçoando as pessoas aí não. Viu? O próprio ser humano, ele mesmo se auto-sentencia com as suas ações. Então, quando ele já tem ausência de leitura bíblica, ausência de oração, ausência de obediência, agora ele tem ausência de comunhão. Ele se afasta do convívio cristão. Não aparece nos cultos, não aparece nas reuniões, não dá as caras, some. E quando a gente, às vezes, quando o pastor ou o dirigente quer procurá-lo para poder ajudá-lo, está indiferente, não está com a mente voltada para Cristo, não quer a melhora, porque acha que agora os crentes são seus inimigos. Isso é um mal terrível que Satanás está induzindo muitos crentes a isso. Tem muitos crentes em casa, afastados dos caminhos de Deus, desviado por causa disso. O diabo o induziu, o enganou, e ele agora está na cegueira espiritual. Agora chegou, o quarto que eu falei, a ausência de comunhão. Quando ele tem a ausência de comunhão, agora ele fica agora exposto ao engano. Se aqueles quatro itens, leitura, oração, obediência e comunhão, eles faltaram, agora esse servo de Deus ou serva de Deus, ele fica exposto ao engano, como aconteceu com Eva. Agora, todo tipo de coisas que é contra o Altíssimo, contra a boa ordem, contra uma vida santa e separada do pecado, ele passa a não concordar. Agora ele vai aceitar aquilo que Satanás está impondo. Ele vai procurar um novo ciclo de amizade, que não tem nada com Deus, que falam contra Deus, contra a sua palavra, ridiculariza os de boa fé. Ele vai procurar agora esse ciclo de convívio, que é o ciclo de convívio da serpente, porque a serpente não apresenta nada feio, ela apresenta bonito. Daí vem o engano, daí vem a destruição da família, daí o esposo é induzido a trair a esposa, porque não é pecado mais. Daí a esposa é induzida a trair o marido, porque não é pecado mais. Daí os filhos se desviam e se envolvem em outras direções, porque dizem que não é pecado mais. Daqui a pouco a família está dividida, separada. Quando querem se acertar, quando percebem que foram enganados pelo diabo, querem arrumar o caminho e voltar àquela vida anterior, tem dificuldade. E muitos desistem de lutar. Mas a melhor receita é lutar. Se você causou isso, o culpado é você. Você agora tem que buscar a Deus para sair dessa. Não é você ficar procurando os motivos, colocando
a conta na vida de outra pessoa, ou em outro objeto, ou em Deus, ou no diabo, não. Você é o causador desse problema. Então você tem que trabalhar para corrigir isso. Quantos caídos? Quantos escândalos no meio dos cristãos? Por causa de quê? Por causa de uma vida de leitura, de oração, de obediência, de comunhão, e agora ele foi exposto ao engano. Satanás o induziu, agora ele se afasta do convívio cristão de vez, se desvia, por achar que aquela vida é uma vida melhor, por achar que aquele novo modelo de vida que estão apresentando é melhor, e alguém chega a dizer assim: será que é só a igreja que você está que vai ser salvo? Será que a sua bênção só vai vir só porque você está lá? Olha o engano do diabo. Olha as palavras que o diabo fala para o crente que está exposto ao engano. Será que é só a sua igreja que vai ser salva? Será que é só os ensinamentos da sua igreja que é o certo? Será? Mas eu faço a seguinte pergunta: os ensinamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo pode não ser o certo, né? Conforme muitos têm pensado. Mas ele nos diz que nós temos que se afastar do adultério. Porque tem muitos crentes aí que o Espírito Santo nem tem espaço mais na vida deles, mas o adultério tem, o pecado tem, a prostituição tem, o engano tem. Cuidado, irmãos, cuidado, crente, não se deixe enganar. Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui, ó, no versículo, a partir do versículo 12 eu vou ler para você, ó. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-os em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você está sendo enganado, acha que está certo, e Satanás está esperando o momento certo para poder te aprisionar. Acorda, crente. Acorda desse sono. Levanta. Sai dessa mornidão. Sai desse comodismo. Ó, e o verso 15. Não é muito, pois, que seus ministros do diabo, se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Hoje, o que eu disse lá no início da nossa palavra, que eu disse lá, que assim como tem manipulação na informação que nós recebemos através da televisão, da imprensa, ou nos órgãos institucionais, ou na sociedade como um todo, como tem manipulação, também no meio cristão tem manipulação da palavra. Muitos estão usando a palavra para enganar as pessoas, levar as pessoas, para ver as pessoas viverem uma vida achando que o céu nunca vai existir, o céu não vai existir, que nós não vamos para o céu e que nós vamos ficar aqui. As pessoas estão doentes, estão enfermas, estão com problemas psiquiátricos, estão com isso tudo coisas originadas pelo mal. Estão com problema de perturbação, não tem paz, não tem alegria, estão divididas. Por quê? Por causa desses falsos ensinamentos que apresentam uma glória que não existe. Não adianta, que não existe bênção e vitória fora de Cristo Jesus. Segundo, 1, 2, 3, 4, 5, que foi o engano que eu falei. Sexto, declínio espiritual. Quando o crente cai nesse estágio aqui, né? Estou falando do sexto, do tópico 6. Quando o crente cai nesse estágio aqui, no declínio espiritual, ele não consegue visualizar nada que vem de Deus, porque o inimigo, Satanás, o cega. E tudo que se diz a parte de Deus, essa pessoa não escuta mais. Nós fomos chamados para olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e perdemos tempo com coisas pequenas, coisas insignificantes. Se nós fôssemos crianças, eu poderia concordar, mas nós somos adultos, já passamos pela fase do leite,
Ficar agora choramingando, ou lamuriando coisas insignificantes, isso mostra claramente que eu estou em declínio espiritual. Deus não está comigo porque eu não estou chamando Ele. E agora acho que a palavra está errada, que a Bíblia está errada, que o conceito cristão está errado, que para ser crente não precisa dessas coisas. E o engraçado que você vê muitas pessoas aí com a vida destruída, porque não foi Deus que destruiu a vida dela, não foi Deus que amaldiçoou, porque Deus não amaldiçoou ninguém fora do tempo. Conforme eu falei lá atrás, a pessoa procurou a sua própria, uma palavra muito feia de se falar, a pessoa procurou a sua própria desgraça. Declínio espiritual, quando o crente está nessa fase, para convencê-lo das coisas de Deus, só um milagre. Ele vem, ele participa dos trabalhos, mas ele já chega com vontade de ir embora, está ali, mas está fazendo força para poder não ficar. Inventa uma história para poder não estar. Não tem vontade, sede, gana de encontrar com o Altíssimo. Eu te falo, crente que está olhando para Jesus não tem tempo para poder ficar preocupado com bobagens. A alma geme lá fora e às vezes o crente fica perdendo tempo com bobagem. Aí o Satanás, o que ele faz? Ele chega, ele cega, ele divide, ele espalha e a pessoa não percebe. Ele está triste, ele está derrotado, a pessoa, mas ele não abre, ele não dá o braço a torcer, porque achar que está certo. Cuidado se você está nessa fase, é perigosa, é reversível. Você que está em casa, afastado dos caminhos de Deus, retorne para a sua igreja, chame o seu pastor, converse com o seu pastor. Tem muitos crentes com amargura interna no coração que precisam se perdoar, porque não adianta você fazer a obra de Deus brigado com alguém. Você pode ser um brilhante ministro, um brilhante levita, mas se você tiver algum problema com seu irmão, situações mal resolvidas, você será surpreendido no trono de Deus. Cuidado, muito cuidado. É o que mais existe hoje. Crentes divididos, brigados, que não conversam, que não se perdoam, estão aí fazendo a obra de Deus. Isso também não é bom. Isso é declínio espiritual. A pessoa está ali, mas ele está fora do contexto divino. E Satanás prefere que tais pessoas fiquem no meio do povo de Deus, induzindo o povo de Deus, assim como a serpente fez. O sétimo e último, para mim poder encerrar, desvio da fé.